Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando neste momento a campanha Resgatando Almas do Inferno. Oséias, capítulo de número 13, verso de número 14. Glórias a Deus, meus amados. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelas tuas vidas, porque grande é o propósito de Deus na vida dos seus. Por isso, meus amados, é uma campanha pela qual Deus plantou o coração do pastor Sebastião Donizete, e ele, para que não ficasse somente nele, ele fez com que isto esparramasse e entrasse também dentro do coração dos amados e dos queridos ouvintes, pelo qual neste momento está ligado, está me ouvindo através dessa mensagem. Meus amados, em que o tema dessa mensagem do livro de Oséias, do capítulo de número 13, verso de número 14, aleluia, glória a Deus, diz assim: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? Ó arrependimento, será escondido de meus olhos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias, meus amados, está dizendo que são as exortações de Oséias ao arrependimento. No verso de número 4:8, reproduzem a promessa de Deus de restauração. Deus punirá Israel por suas repetidas e vulgares violações de suas leis, e o faria com um coração amargurado. Ó, que Deus realmente desejava fazer era restaurar a nação e fazê-la prosperar no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu quero dividir com vocês, amados e queridos ouvintes, que está neste momento ligado, que está aí com o teu coração, com a tua mente ligado no trono da glória, ligado no céu, ligado no propósito de Deus neste momento. Porque, meus amados, existem vários tipos de dificuldades na nossa vida. Existem maneiras, existem oposições que querem nos tirar do propósito de Deus. Olha, meus amados, eu gostaria de dar a vocês neste momento uma mensagem. Para você que é servo, para você que é obediente ao propósito de Deus, para você que tem buscado não destaque para a sua vida pessoal, mas tem buscado destaque para Cristo, para que Ele possa operar não somente na nossa vida que somos cristãos, mas em todas as vidas de modo geral, em todos os países, nações, raça, todos serão tocados pela presença de Deus. Todos serão tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, através deste resgate, em nome de Jesus. Olha, meus amados, servos do Deus vivo e os não servos do Senhor, mas com certeza
quando eu terminar esta mensagem, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual toda honra, todo mérito é do Senhor, toda glória, todo poder é dele, somente dele e de mais ninguém, porque somente ele tem o poder e a autoridade de nos tirar da linha do inferno. Glórias ao Senhor nosso Deus, pela sua prudência, pelo seu amor e pelo respeito que ele tem semeado em mim e em você. Glórias a Deus. Mas olha, meus amados, eu estou lendo um livro maravilhoso, Dong Yuan Lan. Ele escreveu este livro, um livro excelente, um livro maravilhoso, um livro pelo qual, meus amados, em nome de Jesus, vai te tirar aí da linha do sufoco, da linha do medo, os perigos do lado bom da alma. Glórias a Deus, aleluia. E eu gostaria de anunciar esta mensagem aos servos e aos não servos do Senhor, aqueles que neste momento estão aguardando para ser resgatado pela glória de Deus, para ser batizado e liberto desta escravidão e do inferno, aguardando neste momento para receber em seu coração, na sua vida, na sua casa, um presente de Deus, em nome de Jesus. Na Bíblia, um servo é um escravo, e um escravo não tem direito, sua função, serviço e seu senhor. Cuidar de seus interesses se queremos ser úteis ao Senhor. Devemos ser servos que renunciam às suas próprias opiniões para segui-lo e só se ocupam das coisas, dos negócios de seu Senhor, não buscando o seu próprio interesse. Uma boa ilustração sobre ser servo está no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Qual se vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. No verso de número 7, 10 de Lucas, precisamos ter a oportunidade do servo descrito nesta passagem. Mesmo depois de um trabalho árduo, não reclama para si o direito de descanso. Se o Senhor precisa dele, meu querido, não exista em atendê-lo. Não hesite de maneira nenhuma em atendê-lo, mesmo em jejum, sem murmuração, e ainda por cima sem esperar elogio nem agradecimento.
quantas vezes servimos o Senhor, ou as pessoas na expectativa de um louvor, de um reconhecimento, esse espírito, essa disposição de servo deve nos tomar por completo, pois somente assim conseguiremos fazer adequadamente a vontade do Senhor. Jesus assumiu a forma de servo. Tomemos Jesus como exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana a si mesmo, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. No livro de Filipenses, capítulo de número 2, 5 e 8, ao receber a incumbência do Pai, Jesus abandonou sua posição de Deus para ser um homem, a fim de fazer a vontade daquele que o enviou. Teve de esvaziar-se, assumindo a forma de servo. Esvaziar-se significa negar-se a si mesmo. Devemos igualmente, meus queridos e amados irmãos, aprender com o Senhor Jesus, assumindo a forma de servo. Para isso precisamos negar a nós mesmos e renunciar à nossa própria vontade, capacidade e maneira de fazer as coisas. Do contrário, como poderemos fazer a vontade de Deus? Arrisca. Jesus tornou-se em semelhança de homem e foi reconhecido em figura humana para fazer a vontade do Pai. Um servo humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência, a maior virtude do servo. Glórias a Deus. Por incrível, meus amados, que pareça, a maior virtude de um servo não é a sua capacidade de fazer as coisas, mas a sua obediência a Jesus como homem e como servo de Deus. Teve de aprender a obediência por meio dos sofrimentos. Lemos a respeito no capítulo 2 do livro de Hebreus: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento. O autor da salvação dele, no versículo de número 10. E no capítulo 5, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De Pedro, aprendemos a negar a nós mesmos, que significa na realidade que aprendemos a obedecer a Deus. Por um lado, negamos a nós mesmos, por outro, exercitamos nosso espírito para viver pelo Espírito. Isto
é seguir o Senhor para fazer o que Ele quer fazer. Deste modo, seguimos os passos de Jesus. Obedecer é melhor do que sacrificar. No Antigo Testamento, vemos que quando Samuel repreendeu o rei Saul, este tentou justificar, dizendo que poupará o melhor das ovelhas e dos bois dos amalequitas para sacrificá-lo ao Senhor. Em 1 Samuel, capítulo de número 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Temos o conceito de que servir o Senhor significa executar da melhor maneira possível que Ele determina, usando para isso nossa capacidade e destreza. Todavia, para Deus, servir significa despojar-nos de nossa própria capacidade e julgamento para obedecer a Ele e executar cabalmente a tarefa conforme sua palavra. Deus o exaltou sobremaneira por causa de sua absoluta obediência. Todo o serviço do Senhor Jesus na terra foi aceito pelo Pai, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus assumiu a forma de servo, tornou-se obediente até a morte. Como resultado de Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, de maneira que toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor. Por isso é tão importante e eficaz invocar este nome maravilhoso, Senhor Jesus. Se queremos ser aprovados por Deus em nossos serviços, devemos andar pelo mesmo caminho que Jesus andou. Negou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, para fazer a vontade do Pai. Servo bom e fiel. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus começa com a parábola das 10 virgens. Todas as 10 tinham as lâmpadas acesas. As lâmpadas se referem ao espírito do homem, como está no livro de Provérbios. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. A lâmpada de cada uma delas estava acesa, indicando que essas 10 virgens representam aqueles que foram regenerados, os que receberam a vida de Deus por meio de seu Espírito. A diferença é que 5 delas eram virgens prudentes, já que além das lâmpadas levavam azeite nas vasilhas. O azeite representa o Espírito Santo.
As vasilhas representam as almas dos homens, pois ele foi feito como um vaso para conter Deus. Isso nos indica que todos os filhos de Deus têm a lâmpada acesa. Porém, nem todos permitem que a vida de Deus, por meio do Espírito, penetre sua mão, transformando-a. Quanto mais azeite temos na vasilha, maior crescimento de vida temos. Assim, as virgens prudentes representam o cristão crescidos e amadurecidos, que estarão com o noivo para as bodas. Já as nércias, as tolas que não tinham azeite suficiente para manter acesas as lâmpadas, ficarão do lado de fora da porta e não participarão das bodas com o noivo. Por essa razão, todos nós devemos buscar o crescimento de vida, deixando que a palavra de Deus trabalhe em nossa alma. Quando a vida de Deus alcançar em nossa alma um nível acima de 50%, ela começará a comandar as ações mais do que nossa vida natural, vivendo a vida normal da igreja. Recebemos suprimentos da palavra presente e a vida divina terá caminho para crescer em nós. Entretanto, é muito importante observar que, se não negarmos a nós mesmos, não haverá espaço para a vida de Deus crescer. Glórias a Deus. A segunda parábola de Mateus, no capítulo 25, é sobre o talento. Pois será como um homem que, assentando-se dos pais, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outros 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar, glórias a Deus, com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou 2. Os talentos representam os dons espirituais que ganhamos quando recebemos a vida divina. Os dons que cada um recebeu segundo a capacidade que Deus lhe deu devem ser usados para trazer lucro espiritual para o Senhor. Nossos dons devem ser exercitados até que tornem ministérios pessoais, e com base em nossos ministérios pessoais que Deus pode nos confiar seu ministério. Como reagiram os que receberam os talentos? Aquele que recebera 5 começou imediatamente a negociá-los e ganhou outros 5 para seu senhor. O mesmo fez o que recebeu 2 talentos. Mas o que tinha recebido 1 talento abriu uma cova e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. E foi por isso repreendido por ele. O considerou mau e negligente. Mateus capítulo de número 25, 26. Pois bastava entregar o dinheiro ao banqueiro para que pelo menos rendesse juros. Versículo 27. Assim,
a pedido daquele, Senhor, o servo inútil foi lançado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. No verso de número 30, isso significa que ele não participará da glória do reino milenar. Passará 1000 anos se lamentando de sua atitude e sendo amadurecido para a eternidade futura. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor de todas essas palavras, poder e restauração sobre a vida daqueles que têm escondido debaixo das asas do Senhor, para fugir da maldição desse mundo, meu amado. Por isso devemos nos empenhar para usar os dons que o Senhor nos deu para a obra, que Ele nos incumbiu, pregar o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, a fim de encerrar esta era e iniciar a era do Reino. No capítulo de número 24, 14, as pessoas que ganhamos com nossos dons são lucro para oferecermos ao Senhor em sua vida. Ao voltar da viagem, o Senhor disse: aquele que receber 5 talentos, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Da mesma forma, se deu com que recebera 2 talentos, no versículo 21 e 23. Se formos fiel hoje no exercício de nossa função, na obra do Senhor, mesmo sendo fiel no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Isto é participarmos de seu reino, governando sobre as nações. Se hoje vivermos normalmente a vida da igreja, participando da obra do Senhor, provida pelo Espírito, seremos este servo bom e fiel, servo fiel e prudente. Há, porém, outros níveis de servo que devemos anelar no capítulo 24 de Mateus. O Senhor Jesus disse que quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier a achar fazendo assim, em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. O versículo 45 e 47 de Mateus. Além de nos preocupar com o crescimento de vida e com o serviço diante do Senhor, devemos também cuidar das pessoas. Deus é amor. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo de número 3, verso de número 16. E nós, uma vez salvos, precisamos servir fielmente o Senhor, apacentando com amor seu, nega a si mesmo e vive no Espírito. Isso e vive em constante comunhão com o Senhor e sensível ao coração de Deus. Ele é aquele que tem revelação da palavra e que a pratica imediatamente a fim de promover o encargo do Senhor. Deus hoje precisa de servos fiéis, prudentes, que cuidem dos outros servos. Um servo fiel
e prudente, aperfeiçoa outros desses modos. Ele se torna um multiplicador de servos fiéis e prudentes. No passado tivemos servos bons, fiéis, como é o caso de Josué no Antigo Testamento. Fez um bom trabalho, ajudando as 12 tribos a conquistar sua herança. Todavia, não conseguiu produzir outras gerações que perpetuassem a luta pelos interesses de Deus. Não devemos, portanto, contentar-nos em ser apenas servos bons e fiéis nas igrejas, crescendo em vida e funcionando na obra, fazendo o suficiente para garantir nosso futuro no reino. Na ausência de servos, assim não restará ninguém para dar continuidade ao serviço na igreja. Dessa forma, a obra do Senhor não terá futuro conosco. O ministério do Espírito e da vida permanecerá até a volta do Senhor. Isso significa que geração em geração haverá os que cuidam dos interesses do Senhor. Para isso, o Senhor precisa de muitos servos fiéis e prudentes, que gerem outros servos fiéis e prudentes. Este era o espírito de Paulo quando ele disse: o qual o ministério nós anunciamos, advertindo o todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gálatas, capítulo de número 1, 28 ao 29. Meus amados, o galardão, ele lhes confiará todos os seus bens quando o Senhor voltar. Confiará todos os seus bens àquele que já tem por prática cuidar de outros servos seus. Lembre-se de que ele prometeu colocar o servo bom e fiel sobre muito, mas ao servo fiel e prudente, o Senhor confiará todos os seus bens. Isto é, ele cuidará daquele que governarão com o Senhor sobre a terra. Se hoje apacentarmos e pastorearmos nossos conservos, se aperfeiçoarmos cada um até que se torne também servo fiel e prudente, então estaremos aptos para cuidar dos que reinarão com Cristo. Glórias a Deus. O ministério dos servos fiéis e prudentes, o ministério de João deve permanecer até a volta do Senhor, porque não é um ministério levado adiante por um só pessoa. Paulo teve de levar a cabo o seu ministério segundo a revelação que receberam. No terceiro céu, segundo Coríntios 12, 1:4, Pedro também deu continuidade à obra do Senhor Jesus após sua crucificação. O ministério de cada um deles terminou quando partiram para o Senhor. Todavia, o ministério de João compreende desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Foi isso que levou o Senhor Jesus a dizer a Pedro a respeito de João: se eu quero que ele permaneça até que venha, que te importa?
quanto a ti, segue-me. João 21, 22, o ministério de João é totalmente peculiar, diferente, pois em sua maturidade introduziu o ministério do Espírito e da vida, justamente para preparar-nos a fim de que já não vivamos por nós mesmos, mas sim neguemos a vida da alma para seguir o Espírito, que é o que dá vida. No capítulo de número 6, 63. Se mais pessoas estiverem sendo aperfeiçoados como servos prudentes, o Espírito terá totalmente liberdade para fazer a obra de Deus, e elas concluirão o ministério que começou com João. Neste ministério final, não há lugar para um super-obreiro acostumado a levar sozinho sua alma. Devemos buscar e ser servos fiéis, prudentes, para produzir outros servos multiplicadores. O apóstolo Paulo havia dito algo semelhante a Timóteo: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruí-los a outros. 2 Timóteo, capítulo de número 2, 22. Capítulo de número 2, perdão. A característica do escrito de João, e juntamente levarmos de volta ao Espírito e à vida, isto é, visam nos aperfeiçoar e nos fazer servos fiéis e prudentes para a execução deste último ministério. Em seu evangelho e em suas epístolas, o nome do autor nem mesmo, meu querido, aparece. Ele fez questão de se ocultar, pois quem deve conduzir seu ministério deve ser o próprio Espírito Santo. Por essa razão, a revelação de Deus foi para ser mostrada a seu servo, e foi João quem recebeu a notificação e atentou à palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando a tudo o que viu. Este livro visa ajudar todos quem se tal servo de Deus, a fim de concluir que ainda falta completar este ministério. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Todos os sinais revelam que está próximo o final dos tempos. Não percamos mais tempo com nossas coisas, é tempo de renúncia. É tempo de renúncia, é tempo de renunciar a si mesmo e seguir o Senhor. É tempo de pregar o Evangelho do Reino, e é tempo de apacentar e pastorear ovelhas. É tempo de preparar outros servos fiéis, prudentes. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente: vem sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus amados. Meus amados, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós colocamos a nossa alma, quando nós colocamos a nossa vida em prol de outra vida, em prol de outra pessoa, quantas pessoas, meus amados, ainda não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantos aqueles, meus amados, ainda não a conhecem porque têm se aprofundado num vale de tristeza, têm entregado a sua alma a nada, têm esquecido
ou não tem dado crédito naquilo pelo qual o Senhor preparou para a deficiência da nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, meus amados, quantas pessoas precisam de uma mão para sair do buraco pela qual está? Quantas pessoas precisam reconhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantas pessoas têm adorado outro Deus que não seja o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo? Quantos, meus queridos, ainda meramente, acreditam em outros deuses? Meus amados, eu creio que me dará um tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Olha, meus amados, eu gostaria de anunciar a você alguns livros, para você aí que está passando por lutas e que são maldição hereditária na sua vida, maldição que vem aí dos seus pais. Glórias a Deus. Então, meus amados, deixa eu dizer para você bem rápido, em nome de Jesus, quais são os livros para que você possa escrever e guardar no teu coração, trabalhar sobre isso para que você seja livre de toda maldição dos seus antepassados, da primeira, segunda, terceira até a quarta geração. Amém? Então escreve aí rapidinho, meu amado, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 27, 15. E depois 28, 1, 14. Salmo de número 115. Isaías de número 42. Romanos 6, verso 23. Efésios 6:10, para proteger a tua vida e você se revestir de toda a armadura de Deus. E Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 13. E fechando, concluindo, Romanos 8, 1, 3. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vocês lendo, se preparando adequadamente, com certeza o Senhor te livrará de toda maldição e pragas que tem sido lançada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo de Deus aviva a tua alma no teu coração. Graça e paz.